A confissão sacramental é um desses elementos específicos da Igreja Católica e sempre causa para muitas pessoas de fora da Igreja ou que estão começando o seu processo espiritual dentro do catolicismo, sempre causa muitas perguntas e um pouquinho de inquietação. Mas tem outro elemento que causa curiosidade dentro do sacramento da reconciliação, e o sigilo sacramental. Esse segredo pelo qual o sacerdote não pode dizer absolutamente nada daquilo que escuta do penitente. Tudo o que se fala, se conversa entre o penitente e o sacerdote, fica entre o penitente e o sacerdote no momento da confissão. Mas por que isso? Por que não pode depois usar dessa conversa para poder, talvez, ou prevenir outros pecados ou orientar o penitente fora do contexto da confissão? E tem alguma exceção a essa regra? E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Inestrosa. E aquilo que vamos falar hoje é o que poderíamos chamar de segredo profissional para o sacerdote. Agora, vamos fazer uma distinção. No segredo profissional não é nenhum mistério. Quando uma pessoa vai falar com um doutor sobre uma condição médica, ou quando busca um advogado para tratar um assunto da lei, ou compartilha algum trauma com um terapeuta, o doutor, o advogado ou terapeuta estão obrigados a guardar um segredo, a não comentar depois, fora desse contexto, o que é confiado a eles. Porém, no sacramento da reconciliação, a dimensão é bem diferente, porque para o doutor, o advogado ou terapeuta, tem alguns limites esse segredo. Por exemplo, eles poderiam compartilhar e buscar conselho a outros profissionais para tratar um assunto que eles não entendem muito bem. E, obviamente, se é um assunto que pode causar que o paciente ou o cliente se machuque o outro, ou pode estar em um contexto de um crime, eles não só podem, mas devem, estão obrigados a falar com a polícia para poder prevenir aquele mal. Mas no sacramento da reconciliação não tem nenhum desses limites. Nada, absolutamente nada do que é conversado na confissão pode ser tratado fora da confissão. Para entender isso, vamos ir especificamente ao ensinamento da Igreja no direito canônico. No cânon número 983, vamos ler: o sigilo sacramental, ou seja, o segredo da confissão, é inviolável, pelo que o confessor não pode denunciar o penitente, nem por palavras, nem por qualquer outro modo, nem por causa alguma. Eu gostaria de destacar esses dois reforços do inviolável. Nem por qualquer palavra, nem modo, nem por motivo nenhum. Porque aqui está claramente reforçando que não tem essa exceção. E depois, no 984, no cânon seguinte, vai explicar o porquê. É absolutamente proibido ao confessor o uso com gravame do penitente dos conhecimentos adquiridos na confissão, ainda que sem peligro de revelação. O que está dizendo aqui? Que para o confessor e o sacerdote, não só não pode falar sobre o que conversaram na confissão, mas não pode dar nenhum sinal pelo qual possam outras pessoas fora da confissão entender ou conhecer o pecado, ou não só o pecado, o que foi conversado dentro da confissão. Por isso, não é só uma restrição sobre o falar, mas é uma restrição a não agir usando da informação conhecida na confissão. Então, por exemplo, não poderia o confessor fazer uma chamada anônima à polícia para avisar de um crime que foi cometido, que provavelmente vai ser feito. Não pode fazer sinais aí na paróquia para que alguém possa descobrir que esta pessoa acaba de confessar algo. Ou nem sequer para ir a um extremo caso de que não pode usar o conhecido na confissão. O sacerdote, se seu administrador confessa que ele está roubando dinheiro da paróquia, o sacerdote depois não poderia nem demitir ele, nem nem revisar o seu escritório de forma
sem programar, né? E também não poderia chamar a polícia para fazer um tipo de vistoria anônima. Não poderia fazer absolutamente nada. Em palavras mais simples, o sacerdote tem que agir como se não tivesse escutado nada. E por quê? Por que esta dimensão do segredo sacramental? Por duas razões. O primeiro, porque o sacramento da confissão é um espaço sagrado. Às vezes usamos no nosso vocabulário ordinário que o sacerdote perdoa os pecados, mas estritamente falando, literalmente falando, o sacerdote não perdoa os pecados. Quem perdoa o pecado é Deus. É Ele o transmissor dessa graça. O sacerdote é o facilitador da graça. É aquele mediador humano pelo qual Deus manifesta o seu perdão. Por isso, num sentido muito mais certo, deveríamos dizer que o sacerdote não é aquele que perdoa o pecado, mas aquele que absolve, ou seja, aquele que confirma o perdão que já foi dado. E o segundo motivo é bem mais profundo. Ou melhor, poderíamos dizer, é consequência deste primeiro. O sacramento da confissão busca a reconciliação da alma com Deus. Busca um encontro do pai com o filho, com sua filha. Pecador, não busca o castigo. Por isso o perdão é o foco, não o castigo civil ou também espiritual. E por que é tão importante este critério e esta verdade do segredo? Porque assim também permite ao pecador não segurar nada diante de Deus, de poder saber que diante dele pode encontrar a graça e a força para continuar no seu caminho. Se um penitente pensasse que qualquer coisa que fosse dita depois seria transmitida a terceiros, seja por causa justa ou não, obviamente que seguraria e não estaria tão disposto a esse encontro da graça. O que acontece se o sacerdote falha neste segredo sacramental? Se ele fala fora do sacramento aquilo que conheceu na confissão? Então, a igreja aqui é muito clara. E enquanto um doutor, um advogado, um terapeuta ou qualquer pessoa que esteja sujeita ao segredo profissional falha, pode ser ou suspendido ou talvez pode perder o seu emprego. Mas para o sacerdote vai bem mais além. Para ele automaticamente recebe uma excomunhão. O que significa isso? Como dizia o médico, advogado ou qualquer outro, se são descobertos, eles poderiam perder o emprego e perder credibilidade. Mas o sacerdote não precisa ninguém saber. No momento em que ele revela algo conhecido na confissão, automaticamente, mesmo se ninguém sabe, mas Deus sabe, fica excomulgado. Isso significa que não só não pode agir como sacerdote, mas não pode participar de nenhum culto, não pode participar da vida da igreja, não pode ir à missa, não poderia nem receber a comunhão. Fica totalmente fora da vida da igreja. E a única forma dele poder se reinserir na vida da igreja é pelo um perdão específico do Santo Padre. A coisa, então, é bem mais grave. E já para concluir, aqui pode surgir uma pergunta: o que fazer quando o sacerdote conhece algo que ou pode causar feridas para o mesmo penitente, pode se machucar ou pode machucar a outros, ou talvez pode ser ocasião de um crime que deveria ser reparado? Então, se ele não pode falar absolutamente nada fora do contexto do sacramento, no sacramento durante a confissão ele pode. E ele poderia aproveitar esse momento onde o penitente está revelando suas feridas, onde ele está confessando seus pecados, que já é um sinal, mesmo mínimo, de arrependimento, para ele aproveitar para reforçar esse arrependimento profundo e para também ajudar a ter uma restituição. É verdade que o sacerdote não poderia depois forçar, mandar, ordenar ao penitente a confessar o seu pecado ou a restituir fora do sacramento. Mas ele poderia sim aconselhar fortemente uma conversão e uma restituição para aprofundar nesse encontro com Deus e também aproveitar a graça sacramental. Esse é um ponto. O segundo é que o sacerdote, se ele perceber que o penitente realmente não está arrependido pelas suas faltas, o sacerdote poderia também negar a absolvição.
Mas sendo honestos, isso provavelmente não vai resolver muita coisa, mas também está permitido fazer, se o penitente não está arrependido. O importante de tudo isso é reconhecer a dignidade e a grandeza do sacramento. A confissão é o momento onde Deus diretamente, através de seu mediador humano, como faz na história da salvação, através dos homens, ele sai ao encontro das suas ovelhas perdidas. Busca dar esse abraço a seu filho e filha pródigo. O importante é ter a certeza e a confiança de que nesse contexto sagrado, nesse ambiente sobrenatural da confissão, sempre encontraremos um Deus que nos dará mais uma oportunidade. Sempre mais uma, mais outra, até chegar a esse encontro definitivo no céu.